Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao nosso Café com Fé, nosso programa aqui semanal, nosso momento onde a gente medita na palavra. E hoje a gente vai meditar aqui em Lucas 15, versículo 11, a partir do versículo 11. Sejam todos muito bem-vindos, bom dia para quem está assistindo agora ao vivo, né? Depois a gente sobe essa meditação pro nosso canal do YouTube. E fala aqui pra mim quem está aqui nessa live pela primeira vez. Fala aqui, sei que tá chegando muita gente, tá chegando uma galera linda aí no nosso Instagram. Nesse último mês, né, a gente intensifica mais quando a gente vai fazer o evento, né, o evento gratuito. Então chegam muitas lojistas aqui e depois essa live ela vai para o Instagram que a gente tem só de fé. Então, pessoal, às vezes lá no Instagram, no YouTube de fé, o Instagram para acompanhar só mensagens de fé é o Café com Fé BH. Vou até digitar ele aqui e vou explicar o que é, o que você está fazendo aqui. Muita gente está sem entender. Como assim? Entrei aqui para dobrar as vendas e a Mai tá me falando aqui de fé. Ixi! Vamos lá, deixa eu explicar aqui para vocês com o maior prazer. Bom, seguinte, bem-vindo quem está aqui pela primeira vez. O Café com Fé é um programa que já existe aqui há quase 2 anos, tá? Desde quando eu era empreendedora. E foi uma direção do próprio Deus, faz parte dos meus princípios, dos meus valores, né? Então, eu sou uma serva de Deus, uma filha de Deus, uma mulher de Deus. E tenho muito prazer de compartilhar o que mudou minha vida, né? Então, eu não comecei o Café com Fé porque eu quis fazer. Foi até vamos dizer, uma ordem, né? Se eu sou uma serva, então eu tenho que servir uma ordem do próprio Deus. Então a gente escolheu a terça-feira, às 8 horas da manhã. E a gente não fala aqui de religião, tá? Eu não sou pastora, não sou obreira, eu sou só filha, eu sou uma apaixonada por Jesus e a gente fala da palavra, a gente medita aqui num versículo e é muito, muito, muito forte. Muita gente tem sido alcançada, muita gente tem buscado mais comunhão com Deus, mais intimidade, e isso vale, né, para qualquer Instagram. Então, pra gente até ser bem sucedido no trabalho, na loja, né? A maioria aqui é lojista. Quem não for, coloca aqui no chat, por favor. A gente precisa ter esse pilar da vida estruturado, porque senão o resto vai todo desmoronar, né? E aqui já nos alerta de tudo o que vai acontecer, de como a gente tem inteligência emocional, como a gente vencer os desafios, como a gente driblar ali das pessoas, né? Que pessoas vão vir, pessoas vão mandar indireta, pessoas vão criticar, pessoas vão ferir. E aqui já nos blinda e nos guarda quanto a esses acontecimentos, para que a gente possa prever, para que a gente possa ter vigilância, né? Então aqui esse é o intuito de alimentar, né, a nossa vida espiritual e nos fortalecer e cuidar dessa área que é um pilar extremamente importante para a nossa vida. E aí hoje a gente vai falar aqui em Lucas 15, versículo 11, a parábola do filho pródigo. Quem já conhece? É uma parábola bem famosa, né? Muita gente conhece. Então, o nosso show é hoje à noite, né? Pra gente falar de moda, loja, da nova era, né? Hoje é o grande dia. Mas aqui nesse momento agora a gente não vai falar de loja. A gente vai falar só da vida espiritual, ok? Mas você é muito bem-vinda. Pra continuar, eu tenho certeza que você vai ouvir de uma forma que muitas das vezes você não ouviu, de um observar, e vai conseguir aplicar na sua vida, né, no seu cotidiano, vai conseguir avaliar, se enxergar. O intuito é que a gente possa ter consciência e uma fé inteligente. Pronto, o Café com Fé é para que a gente tenha uma fé inteligente. A gente vive num mundo de fé emotiva e a gente tem se confundido muito quanto a isso e não tem caído em si como o filho pródigo, não tem caído em si e aplicado a fé inteligente, a fé que pensa, a fé que pensa. E aí a gente sempre começa aqui com uma oração e meditação, vai nos ensinar muito. Eu tava meditando aqui e falei, meu Deus, me ensinou muito, porque a gente já vai falar. Deixa eu só fazer uma oração aqui pra gente começar.
Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por estarmos aqui reunidos em Teu nome, mais uma terça-feira. Nos colocamos aqui à disposição e nos curvamos diante da Tua majestade. Estamos aqui para aprender, fala conosco, quebranta nosso eu, vai trabalhando dentro do nosso interior, vai tirando toda a sujeira que o Senhor possa colocar diante dos nossos olhos. Cada um aqui para olhar para dentro de si e conseguir cair em si como filho pródigo. Se há alguma área da nossa vida em que a gente precisa tomar uma decisão, precisa agir, precisa voltar, se tem um caminho torto que está nos afastando da Tua presença, que o Senhor possa nessa manhã agir poderosamente e que haja um despertar para o reino dos céus. E eu peço que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas que estão aqui chegando, aquelas que ainda vão chegar, aquelas que estão aqui pela primeira vez, que a Tua vontade seja feita aqui nessa manhã e que o Senhor venha testificar essa live, que o Senhor venha agir o poder do céu sobrenatural e que haja um antes e depois. Não seja só uma live, não seja só uma meditação, não seja só uma palavra, mas que seja a vida que a gente necessita, a força e a energia que só o Senhor pode nos dar. Então, nos ensina, nos ajuda, nos orienta, nos alimenta. E desde já nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor está nos dando de parar tudo e para falar com a gente. Nós não merecemos o Teu amor, não merecemos a Tua misericórdia, não merecemos essa herança maravilhosa que o Senhor tem deixado à nossa disposição. Ajuda-nos a verdadeiramente retribuir e a pagar com a nossa vida um pouco, pelo menos, de todo o amor que o Senhor tem por cada um de nós. Entregamos essa meditação em Tuas mãos, que seja o Senhor a falar. Senta nessa cadeira e assume o lugar que é do Senhor, que o Teu nome seja honrado e glorificado em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Olha, eu peguei o versículo aqui na linguagem atualizada. E eu fiz algumas anotações aqui que eu considero muito importante com a história do filho pródigo. Quem conhece a história do filho pródigo? Olha, quem aqui já se enfiou algum problema na vida? Um problema na vida. Poxa, eu já me enfiei uma enroscada. Depois você viu que, poxa, não era nada daquilo. Você acabou aprendendo ali com a circunstância, com o que aconteceu. Quem já fez várias burradas na vida? Várias burradas na vida, né? E 90% de 100% do que acontece com você, com nós, eu vou me incluir porque isso também é pra mim, né? Eu tomo posse aqui desse ensinamento. Isso aqui foi uma história, tá? Uma parábola, é uma história de fato que o próprio Senhor Jesus contou para exemplificar o que acontece com a maioria das pessoas que estão agindo como o filho pródigo. E de 100% do que acontece na nossa vida, 10% não está sobre o nosso controle. 10% a gente não consegue, das circunstâncias, você não tem como dominar aquilo. Agora, 90% é o que você faz com aquilo que aconteceu. 90% é como você age, é como você reage quanto a uma circunstância que está acontecendo na sua vida. E a gente vai conhecer aqui um pouco mais sobre a história do filho pródigo, porque a própria palavra fala que é melhor obedecer do que sacrificar. A gente às vezes se coloca num problema e aí a gente prefere esperar. Ali deu tudo errado e aí a gente prefere sacrificar. Vamos fazer uma corrente, vamos fazer um jejum, vamos fazer um propósito para resolver esse problema. Quando obedecer é melhor do que sacrificar. Então o ser humano ele é viciado no sacrifício, ele, né? Prefere ralar, prefere sofrer e sacrificar para tentar consertar aquilo do que obedecer, se precaver, vigiar e deixar que o próprio Deus seja o nosso GPS. A gente quando você vai sair, né? Você vai para um lugar que você não conhece, a gente vai lá e usa o GPS. E você coloca o seu destino ali. Você coloca o seu destino e aí tem vários alertas no meio do caminho, né? Então, vários usuários ali alertando, ó, acidente, trânsito à frente. E aí o GPS dá direitinho aonde você precisa ir. E o problema é que a maioria das pessoas estão sem o GPS do Espírito Santo, que é ele que não vai nos guiar ao caminho da verdade.
Ele que vai nos ajudar a ter consciência do que devemos fazer ou não. Isso provém de uma comunhão, isso provém de uma intimidade. Ele mesmo fala que o meu povo padece por falta de conhecimento. Se tem uma área da sua vida que eu falo pra mim, se tem uma área da nossa vida que a gente ainda tá em fracasso, é por conta da falta de conhecimento de algo. Por exemplo, se você sabe aqui, né, que tem várias histórias, o próprio Senhor Jesus alertou, se me chamaram de Beelzebul, também vão chamar vocês, as pessoas vão crucificar, as pessoas vão te injustiçar, as pessoas vão te trair porque me traíram. Então vigia, guarda seu coração, o coração é enganoso, se blinda, faz uma aliança comigo, dá outra face quando a pessoa bater de um lado, dá a outra, alguém te pedir a capa, dá a túnica inteira, tenha inteligência emocional, aprenda a lidar com as pessoas. Aqui a Bíblia ensina a ter inteligência emocional, a lidar com as pessoas. Então se você já sabe que isso vai acontecer, né? Se você tem conhecimento profundo, essa intimidade, essa aliança, o próprio Deus morando dentro de você, você atinge essa maturidade de você não se balançar, você não se enfraquecer por conta das circunstâncias, por conta das pessoas. Porque nós precisamos das pessoas, não tem como a gente ser feliz sozinho. A gente precisa do Espírito Santo, só Ele vai nos preencher, mas a gente sempre tem alguém aqui onde a gente vai compartilhar amor, afeto, e aí a gente tem como vencer e driblar essas dificuldades. Então tem gente que tem essa falta de conhecimento na vida emocional, por esse lado. Aí tem a questão do lado aí financeiro, algumas crenças. Essa eu me incluo, porque eu tenho muitas crenças ainda que eu preciso quebrar da questão financeira, de escassez do passado, sabe? E eu luto por cima, passo por cima disso, mas eu reconheço que eu preciso de mais conhecimento, andar com mais pessoas nessa área, né? De que o dinheiro entra, você já quer que ele saia. Então a gente precisa buscar conhecimento em uma área em que a gente não domina ou que a gente precisa de ajuste, né? E aqui é que o próprio Deus fala: meu povo padece por falta de conhecimento. E ele fala: se meu povo me escutasse, eu abriria a janela do céu e derramaria bênção sem medida. Quando me escutasse no sentido de que quando a gente faz uma aliança com ele, ele nos dá o GPS, ele nos dá o caminho direitinho, ele nos dá os alertas no meio do caminho. O problema é que quando não tem o Espírito Santo guiando a vida de uma pessoa, ela já cai ali em cima do problema. Quando ela vê, ela já está ali no meio daquilo e se afunda mais, ao invés de tomar uma decisão, planejar e sair, como aconteceu com o filho pródigo. Vamos entrar aqui pra gente meditar junto, tá? Ai, meu Deus, peraí. Acho que tá errado. Peraí. Eu vou tirar aqui os comentários só pra gente conseguir ler junto. A parábola do filho perdido. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. Quando a gente tenta ser senhor da nossa vida, a gente não vai ter os alertas, a luz do Espírito Santo para nos conduzir. Deus, Ele nos dá livre-arbítrio. Não obriga ninguém a fazer nada. Na verdade, o pai dessa parábola aqui, o pai representa o próprio Deus, essa história que Jesus contou, o próprio Deus. Então, nós temos uma herança guardada no reino dos céus, à nossa disposição, à disposição de todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas. E Ele prometeu essa vida em abundância, prosperidade de alma, prosperidade de dentro para fora, a paz, a felicidade, o gozo na alma. Ele prometeu tudo de bom pra gente. Ele só quer, a Bíblia fala: bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de bons e não de maus. Tenho pensamentos de vida e vida com abundância para vocês. E aí nós vamos fazer as nossas escolhas. Nós vamos
obedecer a palavra, nós vamos dar ouvidos para as instruções, os ensinamentos de Jesus, a educação dele pra gente, ou nós vamos sair e fazer do nosso jeito. Igual quem é mãe, quem é pai, cria um filho, ele faz 18 anos e acha que é, né? E realmente vai e faz a vida dele o que quer. O filho vai, sai de casa, faz suas próprias escolhas. O pai queria que o filho fosse médico e ele cresce e não quer ser médico. Ele quer trabalhar com marketing digital. E aí cada um faz as suas escolhas. E Deus, ele permite, sofre, mas ele permite, porque ele dá o livre-arbítrio. E aí o problema é que essa liberdade faz as pessoas acharem que elas são donas realmente da própria vida. E quando a gente se submete, como na oração que a gente falou aqui no início, você se submete, você se encurva, você se humilha, você vive na dependência desse Deus, você obedece, você não precisa ficar sacrificando as coisas erradas que a gente mesmo se coloca. 90% das coisas erradas na nossa vida somos nós que nos colocamos ali. Deus tem nada a ver com isso. E só a gente pode sair, não fomos nós que nos enfiamos. E tem uma frase do Paulo Vieira que ficou muito gravada assim na minha vida. Cada um tem a vida que merece. É forte, né? Cada um tem a vida que merece. Cada um decide se vai ressignificar o que está passando, se vai ser forte e corajosa, se vai enfrentar, ou se vai ter essas crenças de que você não pode, de que não é pra você, e aí você vai desistir, você não vai tentar mais, porque o cérebro a mente vai começar a te atacar, vai começar a lançar palavras de fazer você se diminuir mesmo, né? E aí a gente aprende muito com o próprio Senhor Jesus. Ele preferiu sair de um túmulo do que descer da cruz. Ele preferiu sair do túmulo ali, sofreu, suportou tudo que passou, mas ele tinha certeza da vitória. Mas ele não desceu da cruz. Ele não desistiu, por mais que ele passou por momentos de tristeza. E a gente passa, né? Nós não somos super mulheres. A gente vai passar por esses momentos, mas a gente ressignifica, que não deixa aquilo tomar conta da nossa vida. E aí o que acontece, na maioria das vezes com as pessoas, é isso. Aí as pessoas quebram a cara com as escolhas que fez, pegou a herança, ou seja, Jesus pagou o preço na cruz por nós, o véu foi rasgado e as pessoas já acham que tem a liberdade e pronto, vou fazer o que eu quiser, que Jesus já pagou o preço por mim. Jesus é amor, eu já estou salva, vou viver a minha vida e vou colocar a minha pitada na palavra, vou fazer do meu jeito, porque Deus é bom, Deus entende. E se acontecer alguma coisa, Deus proverá, Deus vai me ajudar, tudo é Deus, Deus, Deus. Ele trabalha em parceria com o ser humano. Não faz a sua parte, não vamos fazer a nossa parte não para ver se alguma coisa acontece. Você tem gente que vive, coloca em prática o verbo, existe o verbo esperar e o verbo esperançar, né? Tem gente que vive na esperança do verbo esperar. Mas o verbo esperançar é a gente agir. Você vai e faz o que tem que fazer. Mas muita gente confunde isso confunde a esperança com o esperar. E é assim, tudo posso naquele que me fortalece. Minha vida tá do jeito que Deus quer. Deus vai prover. Tem gente que tem essas crenças, né, que não pode ser uma pessoa bem sucedida, por exemplo, que ela merece aquilo mesmo, que ela tá feliz com aquele pouco. Quando Deus, ele coloca ele fala, não há limites em vós. Então, conforme a nossa fé, tudo que ele fala, seja feito conforme a sua fé. A sua fé te salvou, é por meio da nossa fé. E qual que é o tamanho, né, da nossa fé? E a gente tem mania mesmo de se diminuir. E aí a gente olha, atribui e faz comparações. Se uma pessoa, por exemplo, ela é firme na academia, ela cuida da saúde, é um bitolado. Mas se a pessoa, ela descuida da saúde, ela engorda, não, ela é uma relaxada. Tudo a gente vai fazer essas associações e olhar sempre o lado negativo das coisas. E aqui a gente vai ver o que aconteceu com a história do filho pródigo, que ele pegou essa herança, né? Ele achou que
por ter o direito à herança, que ele podia fazer com ela o que quisesse. Não é assim nos dias de hoje. As pessoas acham que podem fazer o que querem e ainda levam o nome de Deus, ainda vergonham o nome de Deus, ainda se dizem pessoas de Deus, mas as reações não têm nada de Deus. Então ele tenta nos instruir, igual esse pai. Ele deu uma educação para esse filho. Esse filho cresceu ali debaixo dos princípios da fé. Era uma família muito próspera, mas ele simplesmente ignorou. Quantos não ignoram o que Jesus fez na cruz por nós e não se submetem à palavra e desistem no meio do caminho? E aí, o que ele fez? Foi viver a vida dele. O que ele não sabia, o que ele não podia prever, das surpresas que existem no meio do caminho, é que viria um grande momento, um momento de fome. A gente vai trocar aqui. E se vocês quiserem interagir, podem interagir enquanto eu troco. O que ele não previu é que viria um período de fome. Então ele viveu a vida deliberadamente. E muitas pessoas, né, essas surpresas no meio do caminho, coisas que aí entra nos 10%, vai acontecer. Mas quando a gente tem a luz do Espírito Santo, ele dentro de nós, você tem essa intimidade, essa comunhão, ele vai te prevenir disso, sabe? Ele vai te desviar. E às vezes ele usa, né, pessoas para falar, usa uma live para até falar, mas as pessoas estão com a mente conturbada. Tem gente que tá aqui, mas não tá nem prestando atenção, não sabe nem a mensagem, o pensamento foge, você vai lá no problema e vem as distrações para que você não caia em si e continua atribuindo as coisas que estão acontecendo ao terceiro. É o problema da pandemia. Não veio esse período aí, a gente passou por esse período da pandemia, ninguém esperava. Quanta gente foi pego de calça curta, quanta gente se afundou numa ansiedade profunda, numa depressão profunda, quantos casamentos acabaram, quanta destruição em famílias. Não tô falando nem da morte das pessoas, eu tô falando das pessoas que ficaram e estão destruídas. Já muitas outras se fortaleceram nesse período e muitas ainda continuam colocando a culpa na pandemia, na internet, no movimento. Vamos pegar as lojistas aqui, né? Continua colocando a culpa no movimento, continua colocando a culpa no Instagram, no algoritmo, continua se comparando com as outras lojas, fica pegando uma referência. E aí, como que tá aí? Tá bom aí, gente? Como que tá o movimento aí? Porque aqui tá péssimo. Aqui tá péssimo. Aí se outra fala assim, aqui tá bom também não. Ai, graças a Deus. Não é só aqui. Aí a pessoa se conforma com aquilo, né? Se conforma. E quando quem tem a luz do Espírito Santo não fica dependendo, né? Não fica dependendo do que tá acontecendo na vida de alguém. Você recebe a direção do próprio alto e você não é igual às outras pessoas. Você é luz. Você é luz. Então você cria, você tem estratégia para sair de uma situação. Então o filho pródigo, ele gastou tudo que ele tinha, que ele não tinha, e ele viveu conforme os prazeres da sua carne. E muita gente deixa de ter aliança com Deus. Muita gente entra numa live dessa e fica, ai, nossa, que chato. Eu tenho tanta coisa para fazer na minha vida, sabe? Tanto problema. Ai, nossa, filho, vai e volta. Não tô com tempo para ficar escutando. Ai, fica falando de Deus. Ai, chatice. Nossa, tem gente que é bitolado, né? Gente que tanta coisa pra gente falar, aprender, e fica só falando de Deus na nossa cabeça. Tem gente que se acha o filho pródigo mesmo. Ai, um dia eu volto. Um dia eu volto pra casa do pai, não tá no meu tempo ainda. Meu tempo não chegou. A minha hora ainda não chegou. E tem várias situações que a gente pode atribuir que nos afasta da herança, nos afasta da salvação, do presente, da festa que existe para aqueles que vivem na dependência dele. Então aquele filho, ele decidiu
não viver mais na dependência do pai e foi fazer as coisas do seu jeito, conforme a sua vontade. E aí no início, deixa eu tirar aqui. No início é uma maravilha, festa, felicidade, as pessoas aclamando, aplaudindo, só que depois começa a virar as consequências. Então o rapaz, o filho pródigo, já havia gastado tudo. Quando houve uma grande fome naquele país, e ele não previu as surpresas. Igual Jesus, ele nos dá alerta das surpresas. Quando os discípulos chegaram para ele e falaram: Senhor, quando serão os sinais do fim dos tempos, da sua volta? E Jesus falou: haverá fome, guerra, nação contra nação, mas ainda é o princípio das dores. Ainda é o princípio das dores. Vai ter gente que vai sofrer como uma mulher na hora do parto, ou pior. É por isso que eu acho que eu tenho trauma de parto, gente. Acho que é por isso que eu ainda não tive filho. Eu tenho muito medo da dor do parto. Oh, meu Deus, me liberta disso. Mas é os alertas aqui. E tem vários alertas para que a gente venha, poxa, então eu vou ficar no esconderijo do Altíssimo, eu vou me blindar, eu vou fazer uma aliança com Deus, eu vou fazer parte do reino de Deus, porque eu não vou me deixar abalar pelas circunstâncias que estão para acontecer, e não vou ficar me enfiando em problema. Eu vou obedecer, porque é melhor obedecer do que depois sacrificar. É melhor prevenir do que remediar. Tem esse ditado aí, né? É melhor prevenir do que remediar. Então o rapaz já tinha gasto tudo, e aí ele começa a passar necessidade. E então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. E aí vamos trazer um outro exemplo. Deus coloca um sonho dentro de nós. O sonho, por exemplo, é o sonho da sua loja. E aí você que tem que tirar esse sonho do papel, né? Em aliança com ele. Tem a questão da fidelidade. Tem vários outros fatores aí que envolve Deus estar no projeto ou não, tá? Vários fatores. Não é só falar glória a Deus, amém, colocar uma placa na porta, Jesus Cristo é o Senhor. Não é só falar, é agir. Essa aliança é nós sermos, não fazermos, nem não falarmos. É o que nós somos por dentro, né? Na nossa intimidade com Ele. E aí, a pessoa vai e começa a fazer as coisas ali do jeito dela, erra, busca acertar, e aí aprende com o erro. Só que tem muita gente que vai se reerguer, que a gente vai aprender com o erro e vai conseguir avançar, vai conseguir ajustar e vai olhar e ressignificar. Peraí, aonde eu tô errando? Ao invés de colocar a culpa no outro, aonde eu tô errando? Mas aí chega a desistir. Tem gente que chega a desistir de um sonho que o próprio Deus deu, de um projeto, negligencia aquele projeto, depois pede outro e quer fazer outro. E depois enfia numa depressão, e aí começa a vir sentimentos de eu não posso, eu não consigo, aí vem a angústia, aí vem o desespero, aí vem a ansiedade. E onde que está Deus no meio disso? Onde que está Ele no meio dessa ansiedade, dessa angústia profunda? Entenda bem, passar por momentos de tristeza, TPM, por exemplo. Eu tô no meu período de TPM que tô soltando faísca. Eu tenho uma personalidade forte, sabe, gente? Mas respirar fundo, aí eu ressignifico, falo, não, calma. Tem hora que não dá, né? E aí a gente vai se afastando. Por exemplo, ele foi para outro país, o filho pródigo, ele foi para outro país. Então ele se afastou da presença ali do pai, da família, e levou toda a herança. Tem gente que vai se afastando da presença de Deus com as reações que tem diante das circunstâncias. Não, vai na força do braço e não busca conhecimento da palavra, e não ressignifica, e não aprende com o erro, e não olha para si. Como na mesa, os discípulos estavam sentados e Jesus falou, alguém aqui vai me trair. Os discípulos olharam para dentro de si e falaram, Senhor, o que eu fiz? E não ficaram apontando o dedo um para o outro e atribuindo. Eles foram buscar autorresponsabilidade. É o que a gente tem que buscar na vida, autorresponsabilidade. E o que está acontecendo conosco, a culpa não é de Deus, a culpa não é de ninguém. A culpa é nossa, porque está nas nossas mãos o que fazer com aquilo que está acontecendo.
Se você tá numa profunda tristeza com alguém, né, alguém te traiu, errou feio com você, vai lá, reage, conserta, faz isso, pede perdão. A própria palavra fala. Tira esse fardo das suas costas. Vai daí passar em cima do orgulho, do ego. E aí que as pessoas não querem fazer do seu jeito. E vão se afastando da herança, como o filho pródigo. Foi se afastando da luz, foi se afastando da presença. E aí ele procurou ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Nessa época dos judeus, estar ali com os porcos era atribuído a uma pessoa imunda, uma pessoa suja, uma pessoa está ali no pecado mesmo, sabe? Era muito atribuído a isso. Por isso que Jesus fala, não fiquem jogando pérolas aos porcos. A minha palavra é muito poderosa. Tem gente que não quer ouvir, então não fica insistindo com a pessoa, sabe? Fala, viu que não quer ouvir, então não fica ali tentando enfiar minha palavra a goela abaixo dos outros, não, porque eu não fico insistindo com ninguém para me seguir. Eu dou um alerta, eu falo, eu oriento, cada um vai seguir o caminho que quer, assim como eu permiti acontecer nessa história que eu tô contando do filho pródigo. Então ele chegou num momento de humilhação profunda ali, né, da vida dele, da circunstância que ele mesmo se enfiou, que ele mesmo se colocou. E Deus permite situações na nossa vida para que a gente venha acordar, alertar e cair em si, que a gente depende dele, que a gente precisa dele. E aí a gente olha, o que está faltando, onde eu estou errando, onde eu estou falhando, o que eu preciso consertar para voltar até a aliança com Deus. Mas aí, quando a gente está nessa situação, igual o filho pródigo, a gente começa a vir com comiseração, com vitimismo. Então tem gente que não cai em si quando está no fundo do poço. Então é porque às vezes ela nem cai no fundo do poço, o negócio pode piorar um pouquinho mais. E aí ela prefere, sabe, se autodestruir. Eu não posso, eu não consigo, eu sou um erro, eu não tenho talento, eu não tenho dom. Talento você tem. Deus deu talento para cada um. Para um ele deu 1, para outro ele deu 5, para outro ele deu 3. Cada um tem um talento. O que você está fazendo com o talento que ele te deu? É como se, eu sempre falo no Café com Fé, é como se você estivesse falando que ele errou ao permitir você estar nessa terra. Que ele errou em conquistar a salvação para você na cruz. Essa oportunidade de você ter acesso à herança, porque ele não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas. Então, você está se afastando da herança quando fica confessando derrota, quando fica se vitimizando, quando fica achando que o mundo gira ao nosso redor. A gente acha que o mundo gira ao nosso redor. Eu não vou fazer isso porque o que vão falar? E aí, ou vive em função dos outros, esquece, se anula, se diminui. Quando ele nos trouxe para ser grandes, ele nos fez a imagem e semelhança dele. E eu tomo posse dessa palavra. A imagem e semelhança dele. E o que nós estamos fazendo para sermos parecidos com ele? Porque essas atitudes não tem nada parecido com Jesus. Quem é filho tem um semblante. Quem é filho, já viu quando uma criança nasce, a gente fica ali procurando, né? Ai, parece com o pai, parece com a mãe. A gente procura essa semelhança. E no mundo espiritual, quem é filho de Deus se parece com ele. Não é perfeito, mas se parece com ele. Se parece com ele que sim, você vê que a pessoa ela é diferente. Você conhece os frutos você conhece os frutos a árvore pelos frutos. É o contrário. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém te dava nada. E aí nesse momento, ninguém vai te dar nada. É você que tem que sair da situação que se enfiou. E aí a gente começa. Ele achou que ele ia ser feliz sozinho, né? Ele achou que o dinheiro poderia trazer a felicidade para ele naquele momento, mas a gente precisa, né, de pessoas, como ele precisou nesse momento ali que ele foi atrás, e aí ninguém ajudou. E aí que a pessoa começa a se achar mais humilhada da vida mesmo. Estão me humilhando, Deus esqueceu de mim, e a pessoa esquece tudo o que fez. E que Deus não nos deve nada, quem deve ele somos nós. Quem deve ele somos nós. E pra gente ser filho, a gente tem que se fazer filho. A gente fala muito aqui nessa live, pode ser um escândalo para muitos, mas não é todo mundo que é filho de Deus. Existem filhos de Deus e criaturas de Deus. Muitos são chamados e poucos são escolhidos.
E pra gente ser filho de Deus, a gente precisa reconhecer os erros e consertá-los, assim como aconteceu com o filho pródigo. A gente vai deixar salva a live, tá? Tem várias lives do Café com Fé aqui que você pode acompanhar. E aí, o filho pródigo caiu em si. Tem muita gente que viaja na maionese, né? Tipo, vamos dar alguns exemplos. Né? Tem uma pessoa, às vezes, por exemplo, a pessoa vai pra balada, tá? Tem gente que acha, por exemplo, eu vou pra balada, vou colocar o vestido mais curto, que lá eu vou achar o homem da minha vida. Só que um homem de Deus, por exemplo, vamos pensar, um homem próspero, um homem de Deus, ele não vai procurar a mulher da vida dele ali nessa circunstância. Não é uma regra generalizada, mas acontece de regeneralizar, né? A pessoa muda, transforma. Mas tem gente que tá viajando na maionese, tá? Não caiu em si do que tá vivendo. Não caiu em si que se enfiou naquele problema. E aí não para pra pensar. E tá vivendo a vida no emocional. A fé é emotiva. E é aí que muitos se enganam. Na fé que chora. Então, nada vai resolver a nossa vida. Nenhuma oração, assim, se a gente não agir quanto a ela. Tem um momento de orar e tem um momento de agir. E não ficar só orando. Então, as nossas reações, por exemplo, ele caiu em si. O que a gente está precisando cair em si? Em situações da nossa vida. Por que tem muita gente nessa situação, nessa amargura, nessa angústia, nessa tristeza, nessa depressão? O que te levou para esse lugar? Caia em si e volte e conserte. Porque Deus não prometeu depressão para as pessoas. Ele não está no meio dessa angústia e dessa tristeza. Você que está se afastando da herança. Você que está se colocando nesse lugar. Você que está buscando fazer do seu jeito. Porque aí a gente para e pensa, poxa, se ele prometeu vida com abundância, se ele prometeu plenitude, paz, salvação, alegria, mesmo que tenha momentos de choro, tristeza e sacrifício, sim. Mas a gente consegue, mesmo que passe pelo vale da sombra da morte, vencer e passar. Mesmo que passe pelo fogo, você não vai se queimar. Quando você anda pelo fogo, ele falou. Essa é a fé sobrenatural, a fé inteligente, que a gente toma posse e pratica. E se blinda. E é como você coloca, eu já dei esse exemplo também, você coloca o seguro no carro. Você vai se prevenindo ali de um possível acidente, de alguma coisa que pode acontecer para você no sentido de perder aquele carro, né? E a mesma coisa no mundo espiritual. Quando a gente está com combustível pro dia que o dia mal vier. Porque o dia mal ele vai vir para todo mundo. Pode ter chegado para você ou pode não ter chegado. Se ele não chegou, ele vai chegar. E você vai estar firmado na rocha ou vai construir sua casa na areia. Qualquer coisa te derruba. Qualquer coisa te desmorona. Qualquer coisa te deixa desesperada. Você não consegue dormir. Caiu em si. Aí ele pensou, começou a planejar. Quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Aí você pensa, quantas pessoas de Deus têm paz, têm noite de sono e eu tô aqui, não consigo dormir, tô nessa depressão. E eu frequento a igreja, eu sou uma mulher de Deus, eu levo a palavra. Mas por que eu tô vivendo por que eu tô nessa vida? Por que nada mudou na minha vida ainda? Quantos filhos de Deus já mudou a vida dela? Por exemplo, eu com 2 meses, quando eu entreguei minha vida para Jesus, minha vida já começou a mudar. Com 2 meses, a minha entrega foi muito forte. Tem 5 anos que eu tô na presença de Deus ali. A minha entrega foi muito intensa, foi muito forte. E com a medida que você se lança, é a mesma velocidade que Deus devolve. Então, peraí, com 2 meses, eu não tô falando de bens financeiros, eu tô falando de transformação de dentro para fora, de mentalidade. Há uma mudança. E se na sua vida ainda nada mudou, mesmo você anos estando na presença de Deus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aí você precisa cair em si. E cair em si exige humildade, exige muitas das vezes ter que voltar pro final da fila. Você tem que colocar no bolso o seu tempo de igreja, a sua religião, a sua placa. E a gente está apegado a isso. Exige você aprender tudo de novo, desaprender o que você aprendeu errado. Se apegou a pessoas, a coisas. E aí ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida
E eu tô aqui morrendo de fome. Quantos filhos de Deus têm paz e eu não tenho? Por quê? Cair em si, parar de viajar na maionese, parar de achar que a vida com Deus é um mar de rosa, parar de achar que Deus é só bom, mas Ele é justo. E há sacrifício, há luta também. Ali, Ele já nos preveniu. Você vai passar por esses períodos mesmo. Igual eu passei. Se eu passei, você não vai passar? Se Jesus passou, você não vai passar? Vai. Jesus foi pregado numa cruz. Mas ele, como a gente falou, né? Ele não desceu da cruz. Ele preferiu sair do túmulo e mostrar a glória de Deus. Ele sabia que ali não era o fim dele. Ele sabia que o melhor estava por vir. E quem tem aliança com Deus sabe que o melhor está por vir e age em prol disso. E não fica só na palavra. Deus proverá, o melhor está por vir. E a vida só piora. Que dia que você vai cair em si? Que dia que nós vamos cair em si? E aí ele planejou e falou: eu vou voltar para casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. E não é fácil você voltar para onde errou, para consertar o erro, enfrentar as pessoas, enfrentar quem você feriu, quem você machucou, pedir perdão, se humilhar, ser humilde. Não é fácil, vai contra o ego, exige esforço. E aí que a maioria das pessoas desanimam, desistem, não querem pagar o preço disso. Mas ele caiu em si por um problema sim, que ele se enfiou. Mas ele ressignificou aquilo e planejou: eu vou sair desse lugar. Eu não aceito ficar aqui. Eu não vou desistir. Eu vou correr atrás. E vou... Mas ele ainda ressignificou se diminuindo. Que é assim que é. Mas pelo menos ele se ressignificou, né? Que as pessoas, quando se veem nessas situações, elas acham que não são merecedoras da herança mais. Ele falou... E aí, ele falou assim: então eu saí dali e voltei para casa do meu pai. Vou voltar para casa do meu pai. E disse que ele falou isso. Então saí dali e vou voltar para casa do meu pai. Quando o rapaz ainda estava longe da casa, o pai avisou. E com muita pena do filho, correu, abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Quando as pessoas não se acham dignas, a gente não merece nada. Mas temos direito, sim. Temos direito se a gente assim fizer a nossa parte. E muita gente dá ouvido a essas vozes. Não deu certo o relacionamento, então não vai dar certo mesmo, sabe? Eu nasci pra dar errado, como a gente tava falando, né? Pra mim, esse negócio de empreender, esse negócio de sucesso, quantas lojas, vou voltar aqui os comentários pra vocês falarem, que a gente ainda vai ver a última parte aqui antes de finalizar. Quantas lojas estão dando certo? Tem gente que tem dom de empreender, sabe? Tem a mente empreendedora, criativa. Mas você pode adquirir essa habilidade. Buscando, por exemplo, aquilo que a gente falou no início, eu não sei isso. O que eu não fiz é porque eu não sabia. Se eu soubesse, eu tinha feito. Você vai lá e aprende aquilo, desenvolve aquela habilidade e a criatividade vai surgindo. Então você potencializa aquilo. E aí acreditar no nosso potencial. E aí muita gente, quando tá nessa situação, né, vê que, por exemplo, a loja... Tô dando exemplo da loja porque muitas pessoas aqui são lojistas. Então, eu não consigo fazer isso. Eu não sou assim. E começa a se comparar. E um grau terrível do ser humano é de comparação. A comparação, ela destrói a vida de uma pessoa. Porque ela sempre acha que o outro fez melhor do que o dela. E o dela tá maravilhoso. E fica comparando situações diferentes. O palco de uma pessoa com os bastidores, com seus bastidores. A gente não sabe o caminho que aquela pessoa percorreu para chegar ali. A gente só vê o externo e não vê o interno. Não vê as madrugadas de choro, de luta, de vontade de desistir. A gente só vê a hora do show. E aí a gente quer essa facilidade. Nós estamos vivendo num mundo que quer tudo pronto para ontem. O filho pródigo queria essa facilidade da vida. Poxa, eu tenho a vida ganha aqui. Então eu vou curtir. Porque eu vou procurar um caminho mais fácil.
E aí ele deixou de ouvir a voz do Pai. E quantos não deixam de ouvir a voz do Pai porque não querem seguir o passo a passo do caminho que leva até Ele, do caminho que leva à proteção, do caminho que leva à paz, que exige um esforço. O reino de Deus, isso é um versículo, eu não sei onde está, mas você pode buscar no Google. Eu gosto muito de buscar no Google quando eu não sei um versículo. O reino de Deus é tomado por esforço. E só os que se esforçam vão entrar no reino de Deus. O mundo já era do maligno. O mundo está perdido. Poucas pessoas estão no reino de Deus. Aonde você está? Onde nós estamos? Ou nós estamos no reino do mundo, ou nós estamos no reino de Deus. E no reino de Deus a mentalidade é diferente. No reino de Deus você ressignifica, por mais que a gente falou. Você não é uma super mulher, mas você não guarda aquilo. Você não enraiza as coisas que entram. Elas saem, você tem ouvido descartável. Elas entram, mas elas saem. Você não deixa aquilo entulhar dentro de você. Aquilo não te pesa as costas, porque o fardo de Jesus é leve. Ele falou: vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O fardo é leve. Mas exige o sacrifício de ir até Ele. As pessoas querem que Jesus vá até elas. Não, Ele já fez o que tem que fazer. Nós temos que ir até Ele e fazer o que Ele vai falar para fazer. E aí a gente fica com medo de se humilhar. Poxa, é uma humilhação passar por isso. E o filho pródigo foi e ele atribuiu que ele pelo menos fosse um empregado. Mas ele foi humilde. E muitos nem vão, porque não vão me perdoar. Mas foi fulano que errou contra mim, não foi eu que errei contra fulano. Mas naquele momento que você age, planeja e faz o que tem que ser feito, o fardo nas costas sai. Você vai tirando os fardos. Eu tenho certeza que se você é uma pessoa que tá amargurada, assim, que tá decepcionada com alguém, com alguma pessoa, e se você tomar uma decisão rápido, sair daqui e fazer o que tem que fazer, ligar para essa pessoa, independente de quem errou, e pedir perdão, falar que você está buscando mais comunhão com Deus, está buscando mais intimidade, e você entende que você só vai ser perdoada por Ele. Não adianta você falar que é de Deus, que leva o nome dele. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Ele é justo. Tem leis no reino dos céus. Assim como no mundo tem leis. Se não tiver lei, o mundo tá. Se não tiver lei, acabou, né? Se não tiver lei, as pessoas vão viver deliberadamente. E mesmo assim, ainda as pessoas vivem, né? Não estão nem aí para as leis. Mas o reino de Deus tem disciplina, tem lei. Você só vai ser perdoada se você perdoar. Você só vai sair da situação que você tá se você cair em si e fizer, planejar e agir imediatamente quanto àquilo que está acontecendo na sua vida. E visualizar que tem algo te esperando lá na frente. Se você perseverar, se você não desistir, você vai alcançar. Essa é a fé sobrenatural, é a fé que pensa, calcula, não a fé emotiva. Porque a fé emotiva vai fazer você parar no meio do caminho mesmo, tá? A fé emotiva, no primeiro soprinho, no primeiro problema, você vai desistir, vai jogar tudo pro alto, vai chutar, eu não quero saber de mais nada. Você não vai conseguir sustentar na fé emotiva. Por isso a gente precisa do GPS, do Espírito Santo dentro de nós para nos guiar, nos alertar, para nos fortalecer. E isso a gente busca e conquista. Tá à disposição. Nós precisamos conquistar. Às vezes passar na peneira ali, ser peneirado, como o ouro passa pelo fogo, para ele ter mais valor, nós vamos passar pelos fogos da vida. E aí nós vamos ser aprovados ou reprovados. Ou reprovados. Nós vamos passar por esse momento de prova aí. E às vezes é a coisa que a gente mesmo se enfiou. E aí a gente tem que assumir a autorresponsabilidade e consertar aquilo. E aí vamos finalizar aqui no último. E aí ele falou, né? Ele falou, pai, eu não sou digno, né, nem de ser seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Quem faz uma aliança com Deus de verdade, tá? É sincera, porque para ter vida com Deus tem que ter coragem. Não é para qualquer um
é para todo mundo, mas não é todo mundo que tem coragem de assumir Jesus, de fazer o que tem que ser feito para ter vida com Ele. E aí, mas quem faz essa aliança, quem se lança, quem coloca o pé sem o chão, quem usa a fé sobrenatural, ele muda tudo, né? Ele te dá vestes novas, ele te dá um novo nome no reino dos céus, né? Troca, como ele trocou o nome de Jacó para Israel. Olha que a luta que Jacó passou ali, né? Naquele vale, ele lutou com o anjo. E Deus ainda tocou na coxa dele, ainda deslocou o osso. Vamos ver se ele me quer de verdade. E Jacó, não, você não vai sair daqui enquanto não me abençoar. Jacó perseverou. E a palavra fala que ele lutou a madrugada inteira com o anjo. E o tiro de misericórdia foi ali no início da manhã, né? O anjo era o próprio Jesus e deslocou a coxa dele. Tipo, cara, agora você desiste, ou você realmente me quer, ou você desiste. E vai ter circunstâncias na nossa vida que ou você vai desistir, o negócio tá tão feio, você vai terminar de se afundar ali, que chega ao ponto de pessoas se suicidarem, desistirem da vida, que elas não ouvindo para essas vozes. Eu sou um peso, vai descansar, tira sua vida. Quantos suicídios, o nível de suicídio aí, a gente não fica sabendo de todos, mas toda hora tem alguém se suicidando. Ou você vai ressignificar aquilo que está acontecendo, vai cair em si, como o filho pródigo caiu, e vai tomar posse daquilo que está à sua disposição. Você não vai aceitar pagar o preço de novo, porque Jesus pagou um preço para nós. Está escrito na Bíblia que ele levou sobre ele todas as nossas dores. E quem está vivendo em dor profunda aí, num machucado que ensina a alma, está pagando o preço de novo. Mas quando uma conta chega na sua casa que você já pagou, você não vai lá, não reivindica essa conta? Não, peraí, eu já paguei essa conta, não vou pagar essa conta de novo. Não, me prova então. Pega os comprovantes. Pega aí, me mostra que você já pagou. Não, pega que eu vou imprimir, vou achar esse comprovante, mas eu vou provar que já tá paga essa conta. Eu não vou aceitar pagar essa conta de novo. E quantas pessoas estão aceitando pagar a conta de novo do sofrimento, do buraco, da dor profunda? Não foi isso que Deus prometeu pra gente. Que dia que nós vamos cair em si de que tem algo de errado e que depende de nós sermos humildes e reconhecer que às vezes tem brecha. Tem brecha, não tem comunhão direito, não tem tempo para Deus, dentro de casa, o tempo é só o dia que vai lá na reunião, aquilo já caiu no automático. E não surpreende, não se blinda, não faz propósitos de fé, buscar essa comunhão. Acha que é só ter a Bíblia. Quantas pessoas acham ali? Ou só uma religião vai salvar? Não é assim que funciona. Então exige realmente um esforço, uma dedicação. Você precisa andar separado. Porque no reino dos céus há disciplina. Há disciplina. E quem quer estar no reino dos céus tem que se submeter à vontade do Pai. Mas Ele não está aqui para nos acusar. E Ele nos perdoa e lança no mar do esquecimento nosso passado. Se a gente reconhece que errou e conserta aquilo. Ele falou com a mulher adúltera. Ele falou com a mulher adúltera. Quando queriam apedrejá-la, a lei era de apedrejar a mulher, né, adúltera que traísse. Então, o povo começou a pegar a pedra. Mas muitos que estavam lançando a pedra tinham se deitado com ela. E aí, voltaram para Jesus e falavam, e aí? Aqui está a lei. O que você vai fazer agora? Não vai apedrejá-la também, não? Jesus começou a escrever no chão, que ele é muito sábio, né? Ele pensa antes de falar, coisa que a gente não faz na maioria das vezes. A gente tem que pedir muito a Deus para nos ajudar a pensar antes de falar, né? Ter mais sabedoria, aprender a fazer perguntas, se questionar mais. Ele virou pro povo e falou assim, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra nela. Aí o pessoal começou a olhar para dentro de si ali, aqueles que se deitaram com ela, que estavam tentando jogar pedra nela, e foi saindo um por um e jogando as pedras no chão. E Deus teve uma imensa misericórdia daquela mulher. E aí ele falou com ela, vai, seus pecados estão perdoados, mas não peques mais. E aí cabia a ela
cumprir o que Jesus estava falando para que a situação ela realmente não fosse apedrejada. E assim ele nos orienta. Você pede perdão e ele vai aceitar. Aquela mulher tinha tudo para falar: eu não vou nem lá em Jesus ali, porque ele não vai me perdoar. Olha o tamanho do meu erro. Tem gente que acha que não é digno, né, do perdão de Deus, tem acha que não merece, que Deus não vai aceitar de volta a pessoa, quem se afastou da presença de Deus, né? Tem muitas pessoas que estavam na presença de Deus, né? Tinha uma vida feliz. Eu não sei se esse é o seu caso, se você está aqui. Se você lembra da vida que você tinha, né? Quando você servia a Deus, quando você começou a sua caminhada com Deus. Lembra dos sinais que Ele te deu no início, né? De quem era você, como a sua vida foi começando ali a mudar, a alegria que você tinha. Mas no meio do caminho, pela fé emotiva, por não ter se blindado com o batismo com o Espírito Santo, ter buscado essa blindagem de Deus, a luz de Deus permanente dentro de você, foi relaxando na fé, foi caindo no automático, e quando se viu, já estava lá no meio dos porcos, como o filho pródigo, foi fazendo no automático, e não tem força para voltar, e ainda fica ouvindo essas vozes que não merece, que não é digna. Mas se você toma uma decisão e vai, olha o que o pai fala: depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo, aliança, casamento. Vida com Deus é casamento. Ele vai te dar um anel dessa aliança que vocês vão fazer. Se assim você fizer uma aliança com ele: Deus, eu tô aqui para fazer uma aliança com o Senhor. Toma uma decisão de voltar, de fazer do teu jeito, não do meu. E ele vai trocar suas vestes, vai te dar uma veste nova, vai te dar uma veste limpa, branca, perfeita, vai te dar uma aliança e vai fazer uma festa. Porque há festa no céu quando um pecador se arrepende. E há festa maior ainda no céu quando você consegue chegar até lá. Quando você cumpre como Paulo fez. Cumpriu um bom combate ali, completou a carreira e guardou a fé o tempo inteiro. E o que vale é quem chegar ao final. E a gente tem que buscar essa aliança diariamente, essa comunhão diariamente. Não é só se alimentar uma vez na semana, né? Isso é todos os dias, porque vai vencer quem chegar até o final. Também trago e mate um bezerro. Vamos começar a festa, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E ali ele recebeu além daquilo que ele esperava, pelo erro que ele cometeu. E a mesma coisa é com a gente não tem noção. O próprio Deus fala: se o meu povo me escutasse, se o meu povo parasse de ser teimoso, parasse de ficar querendo sacrificar e me obedecesse, a vida deles já estava diferente, né? Se eles aprendessem com tudo que eu vivi, se eles fossem meus imitadores, se eles fizessem uma aliança, deixassem o seu GPS da vida deles, eles não estavam passando por isso. Deus até permite as situações, às vezes perseguições pela fé, injustiças. É diferente daquilo que a gente se enfia, né? Ele permite para nos ensinar, permite às vezes uma tribulação, alguma situação com algum familiar seu, algo que o seu familiar não é uma pessoa, você está na presença de Deus, seu familiar não está na presença de Deus, acontece algo ali terrível, porque o mal ele não consegue entrar em você, ele vai puxar ali de um familiar que não tem a blindagem, a luz, né, que está fazendo a vontade dele. Pra quê? Pra tentar te abalar, pra você colocar sentimento por alguém da sua família, algum parente, alguém que você ama, pra você se desestabilizar na fé. Então essas coisas acabam acontecendo pra gente amadurecer, mas a gente não pode se deixar ser atingido por isso. E acabou que eu nem li aqui pra gente finalizar, mas resumo o que eu fiz aqui do filho pródigo pra gente. É melhor obedecer do que sacrificar, como a gente falou. Quando você tenta ser dono do seu próprio destino, você não fica atenta aos alertas no meio do caminho. Na vida, existem surpresas que você não pode prever, se o Espírito Santo não vai te dando alertas no meio do caminho. E a gente só vai ouvir, tem gente que fala: como que eu faço para ouvir a voz de Deus, né? Ele é espírito, ele vai falar com a gente em espírito, não vai falar com a gente no nosso emocional, e muitas das vezes não vai ser o que a gente quer ouvir, é o que a gente precisa. Isso é servir, isso é ser filho, viver na obediência, viver submisso. Tem gente que está tentando fazer Deus ser Senhor e Deus servo. A ordem no reino dos céus é diferente. As decisões para mudar a nossa realidade exigem um esforço.
Vai exigir de você sair do lugar que você tá e fazer o que tem que ser feito. Tem gente que tem mentalidade de empregado enquanto tem uma herança disponível de filho. Mentalidade de empregado. Mentalidade de eu não posso, eu não consigo, não é pra mim. Deus, não consigo, já tentei empreender, não é pra mim, não consigo. Mas tem disponível uma herança de filho, mas não toma posse, não sacrifica, não busca, não luta por isso. O que você vai fazer hoje para resolver os problemas da sua vida? Três lições que a gente aprende aqui com a história do filho pródigo. Cair em si e sair da ilusão que está vivendo. Abrir os olhos espirituais, buscar essa comunhão, cair em si, assumir a autorresponsabilidade, sair da ilusão de que esse sentimento aí não vai te levar a lugar nenhum, só vai continuar te afundando. Se você desistir da vida, a vida continua. Você está desistindo de você mesmo, né? E aí isso não vai acelerar o processo, não vai te ajudar. Depois de cair em si, você vai planejar, como o filho pródigo. Ele planejou, peraí, se os empregados do meu pai estão comendo bem, o que eu estou fazendo aqui? E muito rápido executar o que você planejou. Então, imediatamente ali, a Bíblia fala de um versículo para o outro, que o filho pródigo saiu dali, planejou e executou. Tem muita gente que fica planejando, não faz o que tem que fazer. Planeja, pensa, desplaneja e pensa um monte de coisa para fazer e não tira nada do papel, não faz nada. Planeja perdoar, planeja consertar e não faz, porque dá ouvidos a outra voz negativa, né? Então, qual a sua desculpa para sair daqui e fazer hoje o que você tem que fazer com o seu melhor hoje? E tudo que você fizer, faça pensando que você está fazendo para o próprio Deus, porque Ele vendo em oculto, isso está escrito acho que lá em Colossenses, Ele vai te recompensar. Nossa, muito forte, né, gente? Que palavra, Deus continua aí. Amém, amém, Simon Fashion. Deus abençoe você. Vocês ficaram caladinhos aí, né, gente? Me arrepiando com a palavra. Deus abençoe você, Gisele. Thaís, Deus abençoe você aí na estrada em São Paulo. Traz um look bonito pra mim. Vou estar em São Paulo no final de semana. Tenha seu filho, porque é filho é bênção. Você vai ser mais feliz ainda. Eu sei, vou vencer essas crenças, tá? Sei que filho é bênção. Deus abençoe, obrigada. Bom, é isso que eu tô vendo aqui. Das mensagens que vocês mandaram. Faça o melhor que você pode fazer para Deus hoje. É isso aí. Isso aí, foi forte. Amém. Que Deus abençoe vocês também. Eu também estarei no final de semana em São Paulo fazendo compras. Legal! Eu vou estar lá na sexta e sábado. Vou para um evento lá. Vamos lá, vou fazer uma oração para vocês trabalharem, que eu também tenho que me arrumar para o show aqui mais tarde. O negócio aqui vai ser chique. Vamos lá. Senhor, muito obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia com a gente, pela tua paciência, sabe? A gente às vezes fica dando murro em ponta de faca, fica sofrendo à toa. O Senhor já preparou tudo pra gente. O que mais a gente precisa para aprender e para internalizar e para não esquecer de tudo que o Senhor tem nos ensinado, nos alimentado aqui nessa manhã, em tantas lives do Café com Fé. Ajuda-nos, tenha paciência com a gente para que a gente não esqueça disso nos momentos que vierem e para que a gente entenda que a gente tem que buscar o Senhor não pelo que o Senhor tem para nos dar, mas pelo que o Senhor é, porque a gente depende de Ti e agradecemos por mais essa luz, por mais esse alimento, que realmente o Senhor possa nos ajudar nessa caminhada da fé, a permanecermos na Tua presença e a buscarmos mais aquele que reconhece a necessidade de ajustar uma área da vida, que ainda envergonha o Teu nome, que a gente possa cair verdadeiramente agora em si e sair e fazer e agir, assim como o Senhor nos instrui e nos orienta, na certeza da herança, na certeza da vitória, na certeza que a Tua palavra é verdadeira e que ela se cumpre na vida daqueles que assim a colocam em prática.
que possamos nos tornar verdadeiros filhos do Senhor e buscar isso todos os dias da nossa vida e colocar o Senhor verdadeiramente em primeiro lugar. Eu profetizo isso sobre a nossa vida, determino isso, a vitória, a força, a coragem, a ousadia do céu, a mente do Senhor. Nos dá a mente do Senhor, a tua mente forte, a tua mente blindada, a tua visão, que a visão do Senhor possa se cumprir na nossa vida e que assim a gente possa se submeter à tua vontade. E eu entrego a minha vida aqui ao Senhor mais uma vez. Eu renovo a minha aliança com o Senhor de fidelidade e decido seguir e servir aquilo que o Senhor me orientar. E cada um vai confessar com as suas palavras e que assim seja feito e assim seja ligado na terra, no céu e nos confins do mundo. Entregamos o nosso dia em tuas mãos, a nossa vida, o nosso destino, para que o Senhor possa nos conduzir. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe vocês, pessoal. Até mais tarde para quem vai participar do evento e quem quiser participar do outro Instagram de fé, é esse que está escrito aqui, tá embaixo. Café com Fé. Ah, esqueci de colocar o BH na frente. É Café com Fé BH na frente, tá? Sem pontos, sem underline, sem nada. Lá a gente faz a meditação na palavra na segunda e na quinta. Então são 3 vezes na semana. Segunda lá, terça aqui, quinta lá de novo, tá? Beijo! Tchau, tchau!